Legal, vou até puxar então um gancho aqui para a gente já sair da batalhada de perguntas e responder um questionamento da live, né? Não que você vai responder diretamente a pergunta do José, ou você pode, mas a pergunta dele é um gancho bom, né? Na opinião, então, cara, da sua análise, dos seus indicadores, qual que é o momento atual do Bitcoin? A análise on-chain, ela vai dizer pra gente se tem fundo, se não tem, se agora é só lua, né? Como que todo esse ferramental que você mostrou, o que ele tem para falar pra gente sobre o momento atual do Bitcoin? Bom, existem vários indicadores de ciclo de mercado, então, basicamente, eles trazem visões distintas, mas de uma forma mais direta para responder essa pergunta, nós, nesse momento, estamos acima da melhor oportunidade possível e abaixo do valor mais eufórico possível. Então, o que, é que eu quero dizer com isso? A gente está meio que na meiuca, né? De uma deep value, como é chamado lá fora, de uma zona intensa de valor, que ficou ali em novembro, né, na queda da FTX, a gente entrou nessa zona de deep value, né, de valor muito alto para a entrada de capital, mas a gente ainda não chegou no momento de euforia de mercado, a ponto de dizer que nós estaríamos no extremo da precificação. Então a gente está meio que na meiuca, a gente está meio naquela zona ali média, mas o que todos os indicadores meus e outros indicadores de mercado tradicionais, se vocês quiserem ver múltiplo de pool, MVRV, todos eles vão dizer a mesma coisa, é que a zona de maior valor foi ali abaixo dos 19, 20 mil dólares, e essa zona foi formatada mais especificamente, até mesmo por conta da duração que ficou ali após a FTX durante novembro e dezembro, ela ficou ali numa duração de variação lateral de preço dentro dessa zona durante algum momento, e essa zona ela atingiu tanto os picos de negatividade da rede, né? Geralmente o momento que eu fico mais feliz é quando todo mundo está dizendo que o Bitcoin vai morrer, porque eu sei que essas são as zonas de deep value, né? Nem todo mundo tem esse tipo de compreensão, mas no momento que chega à extremidade de uma pressão vendedora, deixa de existir gente que quer vender. Então, isso é até um conceito, cara, muito interessante, que eu acho que pouca gente consegue captar esse conceito inteiramente e principalmente não consegue aplicar ele na acumulação de Bitcoin ou na negociação de Bitcoin para quem for mais trader. Né? Que é aqui, em determinado momento, vai deixar de ter gente que quer vender. Isso é visto através da análise on-chain. E quando eu quero dizer com isso é o seguinte: existem momentos de mercado de euforia onde muitas pessoas estão comprando e muitas pessoas estão vendendo. Quando a gente entra dentro de um bear market, dentro de um processo de bear market, a gente começa a ver enxugamentos dos investidores menos experientes, são geralmente os que saem primeiro. Depois a gente tem um enxugamento dos investidores que são um pouco mais experientes, mas já não conseguem suportar o nível de prejuízo que está vendo dentro do seu capital, então seu portfólio começa a cair, aquilo ali começa a pesar na sua visão, né? E depois a gente tem até os investidores um pouco mais convictos, só que não conseguem realmente mais manter aquele capital ali ou precisam realizar por conta de ter alguma demanda externa ao mercado. Né? Tem alguma necessidade, alguma coisa, eles precisam retirar capital porque já não podem aguentar mais prejuízo, independente das razões. Então chega um determinado momento de piso de preço que esse piso é setado justamente porque não existem mais vendedores de Bitcoin. Todos aqueles indivíduos que já venderam, que precisavam vender, eles já venderam. Então, basicamente, todos aqueles indivíduos que têm baixa convicção, que não acreditam mais no Bitcoin, que acham que o Bitcoin é para zero, ou que tem um portfólio que já está com um vermelho muito grande, que não está conseguindo reagir psicologicamente àquilo, eles saem do mercado justamente nos períodos de maior pressão. Né? E justamente a gente teve esse período de maior pressão durante a FTX. Pressão de todos os lados. Então a gente tem pressão de exchange, pressão macro, a gente tinha preço caindo, a gente tinha empresas que estavam falindo, a gente tinha setor bancário que já começava a aparecer algumas coisas, só veio quebrar agora esse ano, mas já estava aparecendo lá adiante, já estava tendo alguns burburinhos sobre isso também. Então quando tinha toda essa pressão aí, é onde todas as pessoas que têm propensão a vender, venderam. E aí a gente chega no momento em que se não tem ninguém para vender, tem quem tem gente para comprar. E é nesse momento onde o piso é setado, e em novembro a gente estipulou esse momento, onde não tinha mais força vendedora suficiente, e eu acabei, inclusive, eu fiz um relatório no Blockchain Research, eu até nem cheguei a mostrar
a página do Block Trends Research, mas só para, acho que é interessante mostrar aqui na página do Block Trends Research, é que em novembro, eu vou colocar aqui 16 de novembro, essa é a página do Block Trends Research, tá? Em 16 de novembro, eu vou até dar um zoom aqui, eu fiz um relatório chamado O Momento de se Posicionar, em 16 de novembro. Eu não podia ser mais não podia ser mais incisivo no título, né? Não podia ser mais incisivo no título do que isso, né? Até por questões mesmo legais e tudo, não posso ser mais incisivo do que isso. E foi justamente aqui em 16 de novembro, com base em vários indicadores on-chain aqui de mercado que eu vinha mostrando, incluindo alguns indicadores similares, por exemplo, múltiplo de pool, eu já estava naquela faixa interessante de Deep Value, como eu falei, então a gente já tinha também os meus indicadores que eu acabei de mostrar, o meu SDM, e a gente tinha outros indicadores aqui que são indicadores para assinantes, que eu coloco lá no Block Trends Research, né, que são indicadores privados, né, que são indicadores que eu crio somente para eles, somente para os assinantes que estão lá, e a gente já tinha esse tipo de estrutura, esse tipo de conjuntura se formando na rede do Bitcoin em novembro, e um reflexo é que a gente já subiu mais de 100%, né, então a gente bateu 15 mil e pouco lá, a gente já, hoje, acho que foi hoje ou foi ontem, já foi no 31 mil, então a gente já tem aí respondendo, o preço então, já respondeu assim, tipo. A análise on-chain ela está mostrando um momento favorável, digamos assim. Ela já teve muito mais pessimista do que está agora. Poderíamos dizer desse jeito. Ela teve pessimista em 2021, né? Então, o que acontece? Você precisa entender a análise on-chain de forma inversa, né? Então, no momento que está pior, para a análise on-chain é o momento que está melhor. E no momento que está melhor, é o momento que está pior para a análise on-chain. Por quê? Porque a análise on-chain ela deve trazer uma visão inversa da compreensão do mercado. Se todo mundo achar que está melhor e achar que está bom para ficar rico amanhã e vai para a lua e vai amanhã ser milionário, é justamente esse momento onde a galera compra o topo, né? Geralmente é assim. Todos os ciclos de mercado são assim. E geralmente quando a galera fala, não, agora vai para 10K, né? Foi o que rolou ali no final do ano passado. Agora vai para 10K, agora vamos não sei o que, vai a zero, não sei o que. Então, para análise on-chain, esses eram os momentos melhores da rede. Então, já esteve melhor, na verdade, né? Então, em novembro a gente estava melhor, só. Entendeu? Então, a gente mais otimista do que está agora. Em novembro, nós estávamos mais otimistas do que estamos agora, e não mais pessimistas, entendeu? Essa é a inversão, né, cara? Essa inversão de compreensão que é preciso ser feito, que pouca gente tem, né? Pouca gente passa esse tipo de inversão de conceito, e justamente essa inversão de conceito que a gente tenta trazer de uma forma mais estruturada, né? Que é difícil ter a solidez de falar que tá bullish quando tá todo mundo falando que vai cair. Mas é justamente isso que a análise on-chain traz de forma de dados, a gente não precisa ficar em, mas eu acho. Não, meu amigo, tem uma linha, ela cruzou a outra linha, pronto, é isso. Essa é a compreensão que a gente tem na análise de dados, onde não há espaço para o achismo, né? A gente tenta se basear intrinsecamente no movimento de mercado dos dados que a gente acompanha. Fantástico, cara. Muito obrigado, cara. Excelente visão que você colocou para nós. A gente está se encaminhando já para o finalzinho da live, né? Vamos bater 1 hora. O pessoal tá perguntando aqui qual o seu canal no YouTube. Eu vou colocar, mas ele já falou aqui, o Cauê Economy, do mesmo jeito que tá aqui no subtítulo do quadradinho dele, tá? É isso, né, Cauê? Isso. É só procurar, ou procurar Cauê Oliveira Bitcoin. Eu acho que não tem nenhum outro Cauê Oliveira que faz. Faz isso, né? A gente vai colocar já tem na descrição da live algumas coisas, eu vou complementar com tudo que ele mencionou aqui para que vocês não percam nada. Então eu quero puxar só mais uma pergunta aqui, sim ou não, cara? Bem rápido. Tem análise de on-chain para outras moedas ou só para Bitcoin? Tem análise on-chain para outras moedas, mas eu sei que a pergunta era de sim ou não, mas eu preciso inserir esse mais. Vai lá. Mas elas não vão ser precisas, concisas e confiáveis como é a análise on-chain do Bitcoin, tá? Por quê? Porque o Bitcoin ele tem mais histórico, ele tem uma movimentação descentralizada e ele tem menos influência de outros participantes na rede. Então, dependendo da blockchain que você está observando, você vai abrir a análise on-chain dela e você simplesmente vai ver a movimentação da empresa que é dona daquela blockchain. Porque existem várias blockchains que são empresas.
E, basicamente, se você observar algumas blockchains e achar que aquilo é um movimento de mercado natural, você vai estar sendo enganado. Tá? Por isso que no Bitcoin você tem um dado mais fiável, um dado mais confiável, um dado mais fidedigno da participação de mercado, da compreensão geral do mercado, seja de mineradores, market makers, investidores comuns como eu e você. Em outras blockchains isso não vai ser tão fidedigno, não vai ser tão confiável e principalmente vai ter muito menos dados. Você vai pegar uma blockchain que tem 2 anos de dados. Isso não serve de quase nada, tá? Porque você não tem histórico suficiente para poder estipular esse tipo de análise. Então tem, mas não é tão bom, né? É, É isso. tem, mas eu acho que É, você vai estar perdendo um pouco tempo. legal.